Às vezes no episódio eu até senti um pouco que a Meredith queria que a Meg falasse não pra ela ter uma desculpa pra dispensar o DeLuca. Não sei se vocês também sentiram isso. Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje nós vamos comentar sobre o 13º episódio da 15ª temporada de Grey's Anatomy. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para não ficar por fora de nenhuma das novidades e me seguir lá no Instagram, que é onde eu sempre converso mais com vocês, mais próximo, e a gente tem um contato mais direto para falar sobre a vida e também sobre as séries. No começo do episódio, nós já demos de cara com uma cena Merluca. Eu não sei quantos de vocês preferem Merluca ou quantos de vocês preferem Merlink. Aliás, isso aqui é um bom momento de comparação. Eu queria que vocês comentassem pra mim aqui, hashtag Merluca ou hashtag Merlink, pra saber mais ou menos o quanto vocês shippam cada casal. E a relação da Meredith com o DeLuca aparentemente tá uma coisa, digamos que saudável na medida do possível, porque ainda assim a Mer tem um pouquinho de resistência com o DeLuca, e o DeLuca sempre muito afobado, indo pra cima dela, supondo coisas que ela precisa, mesmo ela claramente estando tranquila na dela. Quando eles aparecem explorando as fotos dos vários chefes antigos, nós conseguimos ver a fotinho do Derek ali, que querendo ou não bateu aquele ar de nostalgia. Eu já falei pra vocês também que essa aqui tá sendo a temporada mais nostálgica de todas, porque eles parecem estar sempre tentando relembrar os nossos antigos personagens, como por exemplo quando eles mostraram o Derek, o Mark, Alex, o George naquele episódio dos mortos, e também eles mostraram Alex no episódio que o pai da Meredith morre. O relacionamento da Ted e do Crossy, que também tá indo ali dando seus passos aos poucos. No começo desse episódio a gente conseguiu sentir um pouco de intriga, e eu acho que é normal porque todo casal, ainda mais no começo, vai sempre enfrentar suas dificuldades, e o fato de que os dois estavam tendo um leve desentendimento significa que um se importa com o outro o suficiente pra ficar bravo com o outro. Quando apareceu aquela cena do Owen segurando o Leo e do Jackson segurando a Harriet, inclusive a Harriet apareceu de novo, eles poderiam voltar a Kepner a qualquer momento e nós seríamos muito mais felizes, não é mesmo? Mas a cena dos dois segurando os bebês me deu uma sensação de nostalgia muito grande, porque me lembrou quando o Derek e o Mark chegavam segurando suas filhinhas, o Derek com a Zola, o Mark com a Sofia e os dois pais bonitões com as suas criancinhas que encantavam todas as moças que passavam por perto. A gente viu a Meredith pedindo a aprovação da Meg, né? A Meg que tava com a cabeça em outro mundo, mas ela queria saber se ela tinha algum problema com ela se relacionando agora com o DeLuca, porque deu a entender que a Meredith aceitou e agora ela vai se entregar de vez pra isso. Mas primeiro ela precisava dessa autorização da Meg, senão ela não ia de jeito nenhum. Eis que nós conhecemos a razão pela qual a Meg estava com a cabeça em outro mundo, que era aquela antiga, digamos, amiga de colégio, aquela colega de sala da faculdade de medicina dela, que na verdade fazia muito bullying com a coitada da Meg. Esse aqui pra mim foi um episódio um pouco diferente dos outros, porque ficou claro que nos últimos episódios eles estavam focando muito mais nas tramas e nos relacionamentos dos personagens, mas nesse episódio em questão eles trouxeram à tona de novo a grande arma de Grey's Anatomy, que sempre foi e sempre será a medicina. Então a gente viu que nós tivemos mais casos, mais pacientes e mais complicações dos pacientes, e foi muito bom porque eles fizeram algo que eu sinto que eles já não estavam fazendo muito bem há algum tempo, que era relacionar o caso dos pacientes com a vida pessoal dos médicos. Pro Owen, as coisas não ficaram muito boas nesse episódio porque os pais da Betty, quer dizer, Brittany, a garota que é a mãe do Leo, que na verdade ficou mentindo sobre o nome dela praticamente a temporada inteira, e os pais dela apareceram e faziam ideia que ela tinha um filho, eles não sabiam que eles eram avós. Nós conhecemos também o caso da Lucille e dos seus dois homens. Fica uma situação um pouco complicada ali de saber quem era o marido dela. Eu confesso pra vocês que durante o episódio eu fiquei me confundindo e só ficou bem claro pra mim no final. Mas foi muito legal toda essa relação. Eu inclusive tenho quase certeza que nós já tivemos um caso bem parecido desse, que era uma mulher que tinha dois maridos, dois namorados. Eu não me lembro ao certo, eu tô inclusive assistindo Grey's Anatomy porque eu percebi que eu esqueci muita coisa da série e agora eu tô terminando a segunda temporada. O caso da Meg em tentar salvar a Kimberly, aquela sua antiga destruidora de dias felizes, foi meio complicado porque ela teve que lidar com superar vários traumas do passado e superar todo o bullying que ela sofreu por vários anos, e essas coisas, querendo ou não, sempre deixam alguma marca na gente. Foi muito bom que eles
mostraram isso também na Meg. Ela foi mostrada como alguém que nós conseguimos sentir muito mais empatia do que ela estava sendo mostrada aí já faz um bom tempo. A Meg estava nesse dilema, ela queria salvar porque ela não queria ser a pessoa que matava a Kimberly e ela também não queria abrir mão porque ela também seria a pessoa que matava a Kimberly. E esse foi mais ou menos o conflito dela nesse episódio. Eu acho que dá pra entender sim o porquê ela tava tendo essa dificuldade em lidar com o caso. Como a Meg tava com a cabeça cheia com esse caso, ela ficou o episódio inteiro empurrando a Meredith de lado e não respondendo pra ela se ela ligava ou não da Meredith ficar com o DeLuca. Ela ouvia e na verdade não ouvia, pra ser sincero. Ela só existia pensando no que ela ia fazer a seguir. O Owen começa a ficar preocupado porque já que os avós do Leo, de verdade, biológicos, apareceram, eles podem querer a guarda do bebê, porque querendo ou não, eles têm esse, digamos, direito biológico pela criança pra lutar por ela. Mas o Owen é o guardião legal da criança, então, por enquanto, as coisas estão na medida do possível certas. O passado da Meg foi muito bem explorado com esse caso da Kimberly, e eu acho que a Kimberly em si foi um personagem bem interessante, porque mesmo com pouco tempo, nós conseguimos entender um bom lado dela, que foi mesmo depois de todas aquelas bizarrices que ela fez, nós conseguimos ver o ponto de vista, nós conseguimos ver as razões e nós conseguimos ver as consequências disso tudo na vida dela. A Bailey fica um pouco irritada com o Karev pelo fato da foto dele estar depois dela, porque nenhum outro chefe interino teve a sua foto lá, né? Por exemplo, o Mark não teve a foto lá e ele foi chefe por um tempo. Por muito pouco tempo, mas foi. Então a Bailey não se conformou de ter a foto antes do Karev, e ela até mudou as ordens lá, como se ela fosse voltar a ser a chefe. Assim, no fundo, eu senti uma pitadinha de... eu não sei se é inveja a palavra, mas um incômodo muito grande da parte dela por razões não éticas. Então que a Lucille com seus dois homens, aí sim eu comecei a entender quem era quem ali. O caso dela, na verdade, era uma relação direta com a relação da Ted hoje. A Lucille tinha dois homens, assim como o Owen tem duas mulheres na sua vida, mas um deles abriu mão do resto pra manter a amizade. Eu acho que foi ali que a Ted começou a conectar os pontos e percebeu qual era a prioridade dela no momento. Ela não pode continuar sofrendo porque ela não vai mais ter o Owen, que ele vai ficar com a Melly e tudo isso. Eu acho que isso serviu como um basta, como um ponto final nisso tudo, e agora ela percebeu que acima de tudo ela precisa manter e recuperar a amizade com o Owen da forma mais forte e pura possível. E a Meredith, que no episódio passado, no resumo passado eu comentei pra vocês, eu achei que ela foi uma super babaca. Nesse episódio ela finalmente foi um pouco mais altruísta e ajudou a Meg com o caso dela, inclusive ela deu quase a salvação no caso dela, a resposta que ela precisava para conseguir salvar a Kimberly. Em uma conversa com a Amelia e a mãe da Brittany, Beth, eu ainda tô muito perdido nesse nome aí, mas vocês sabem quem é. A Amelia acabou revelando que ela teve problemas com drogas e tudo isso. Ela deu algumas dicas para a mãe dela se consolar e ficar um pouco mais calma, mas na verdade isso não foi uma coisa muito positiva não. Um pouco mais pra frente daquilo, os pais da Brittany resolvem que eles vão pegar o Leo e eles vão embora com o filho do Owen, porque na verdade agora ele já é oficialmente na justiça e também com todo o empenho que ele teve em amar aquela criança, ele é o pai do Leo. Quando as coisas pareciam estar esquentando no seu ápice, o Owen chega e fala: vocês não vão levar o Leo e se vocês quiserem, vocês entram numa briga judicial comigo. Só que os pais da Brittany jogam a carta da Amelia, que foi uma viciada em drogas. Até hoje, ela sempre tem que se vigiar duas vezes. A vida nunca mais é tão simples como antes, mas com muita batalha, ela conseguiu tá aí firme e forte como sempre. E isso acabou deixando o Owen muito irritado com a Amelia, porque ele culpa a Amelia de ter dado uma informação essencial no caso de uma possível briga judicial pela guarda do Leo, que é eles terem uma ex-viciada em drogas para cuidar de um bebê. Claro que isso pode influenciar muito no caso deles e eles podem acabar perdendo por causa disso, mas eu achei um pouco pesado da parte dele. Na verdade eu achei bem babaca dele falar tudo aquilo pra ela, porque não é como se ela tivesse uma culpa por causa disso. Ele jogou na cara da coitada da Amelia, que sempre quis o bem dele, sempre quer o bem do próximo, uma coisa que foge o controle dela. E eu não sei vocês, mas bateu uma pontinha de ranço aqui que só não ficou maior porque eu fiquei com dó dele com relação ao Leo. No final a Bailey, já irritada com o negócio dos quadros, foi até o Karev tentar recuperar o seu, mas o Karev não deu muito mole não, porque ele falou pra ela que eles assinaram um contrato de 6 meses e até acabar aquele contrato ele vai ser o chefe. Eu não sei de vocês, mas eu fiquei
chocado de verdade com toda a reação do Karev, porque era uma coisa que eu não sei se eu esperava. Vocês podem ver que a Bailey não esperava. Ela definitivamente não estava preparada para aquilo, porque ela ficou pálida olhando para ele. Ela não sabia nem o que reagir de uma reação daquela do Karev. Sério, o Alex tá tendo uma evolução nessas últimas temporadas aí que deixa qualquer um chocado. Se a gente lembrar como ele era na primeira temporada, parece até outra pessoa. A Bailey sai da sala e quando a gente achava que ela estava muito irritada com tudo aquilo, na verdade ela estava orgulhosa, porque querendo ou não, era o aluno dela, alguém que ela passou anos ensinando, se impondo ali da forma que ela sempre ensinou. Então ela ficou um pouco sentida, mas a sensação que tomou conta dela mesmo foi orgulho. Finalmente, depois que a Maggie já aceitou e falou que nem tinha problema nenhum. Na verdade, a Meg já tinha falado pra Meredith alguns episódios atrás que se ela quisesse, eles não tinham mais nada, era só ir com Deus. Mas a Meredith ficou nessa, né? Às vezes no episódio eu até senti um pouco que a Meredith queria que a Meg falasse não pra ela ter uma desculpa pra dispensar o DeLuca. Não sei se vocês também sentiram isso, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu juro pra vocês que eu senti isso. Como a Meg aceitou, a Mer ficou de boa e no final eles foram ter um encontro decente, porque até agora os encontros deles não eram nem encontros, né? Eles estavam em algum lugar e começavam a se pegar, simples assim. Ou o DeLuca ficava encarando ela sem parar, igual ele fez no elevador. Então até agora a lista de encontros que eles tiveram. E bom, isso aqui foi tudo o que aconteceu nesse episódio. Como vocês podem ver, Grey's Anatomy ainda tá conseguindo manter aquele padrão mais alto de episódios e eu tô muito feliz com a minha sériezinha, porque assim, se continuar nesse ritmo, eu até quero que eles cheguem até mais temporadas do que a 16ª, porque se eles estivessem com aquele mesmo ritmo da 14ª temporada, ia começar a ficar um pouco maçante. Mas a Krista tá começando a dar um jeito nisso. Deixa aqui nos comentários pra mim qual foi pra você o momento mais marcante desse episódio, eu quero muito saber de vocês. E não esquece lá de responder pra mim se vocês são time Merlink ou time Merluca. Um lembrete, porque eu sei que muitos de vocês não deixam um like aqui no vídeo, mas o like, querendo ou não, me ajuda muito. Então, por favor, galera, vai aqui embaixo e deixa o like, não vai custar 5 segundos da sua vida. E acabaram os meus recados, muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.